Eu acho que esse jogo a gente não pode pegar como parâmetro. Eu acho que o Flamengo não foi desafiado em nada. Se eu tivesse que classificar essa partida aí, para mim foi um jogo treino aberto à torcida em Belém. Para mim o grande destaque do jogo não foi nem os jogadores ou a atuação do Flamengo, foi a torcida. E a torcida fez uma bonita festa lá em Belém. Eles não assistiam a um jogo do Flamengo há muito tempo, se eu não me engano, até desde 2013 que não tinha um jogo do Flamengo por lá. Para mim esse foi o grande destaque. Dentro de campo, o Flamengo não foi desafiado. Foi um jogo treino de luxo para o técnico Tite. Foi um jogo que serviu para o Tite fazer uma gestão de elenco. Para quem não percebeu, ele deixou o Gabigol e Bruno Henrique até o fim do jogo, até o apito final. Em nenhum momento botou o Cebolinha e Pedro, que é o seu ataque titular, mesmo com a torcida pedindo a entrada do Pedro. E o Tite, de uma maneira bem inteligente, fez essa gestão. Deixou o Bruno Henrique e Gabigol até o fim do jogo. Tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol conseguiram marcar. Isso, de certa forma, dá uma confiança para esses dois jogadores que estavam precisando disso, sobretudo o Gabigol, que não marcava há mais de 5 meses, e a gente pôde perceber um Gabigol muito mais leve depois de ter balançado a rede. Inclusive, tem uma imagem sensacional do Gabigol, até do canal Gold, que transmitiu o jogo pela internet, o Gabigol rodeado de criança. Isso, para mim, é imagem. Isso significa o que foi esse jogo de ontem e bate totalmente de frente com aquela teoria de que o Campeonato Carioca não pode ter jogo fora do Rio de Janeiro. Até porque, se a gente for fazer um cálculo, a torcida do Flamengo é muito maior fora do Rio de Janeiro que dentro do Rio de Janeiro. Isso é até matemática, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema fazer isso. Vi muita gente criticando. Muito pelo contrário. Eu acho que, assim, dentro de campo não tem como a gente pegar como parâmetro. O Flamengo não foi desafiado em nada. Inclusive, o principal desafio do Flamengo em 2024 vai ser domingo, contra o Vasco da Gama. Aí sim o Flamengo vai ser desafiado, mas foi um jogo que deu uma confiança a alguns atletas que estavam precisando e também deu a certeza para o Tite do seguinte: ele não tem substituto do Pulgar. Quando o Pulgar sai, o time do Flamengo cai muito de rendimento. O Alan não consegue substituir o chileno à altura e também a gente pôde ver um De La Cruz e a Arrascaeta se entendendo super bem. Quem tinha dúvidas de qual seria o posicionamento do De La Cruz, pôde ter certeza ontem mais uma vez. Ele vai fazer um papel muito mais como meio armador, flutuando muito mais pelo meio do que aberto pela ponta, como era o Luiz Araújo, jogador que ele vem substituindo. Ô, Pedrosa, isso já estava identificado pelo próprio Vene e você na temporada passada em relação ao Pulgar. Como era diferente a apresentação do Flamengo com o Pulgar e sem o Pulgar. Mudava tudo. E ontem ficou... É o primeiro jogo ainda dessa temporada, já teve em Orlando, mas eu digo aqui no Brasil. Mas isso continua latente nesse Flamengo. A importância desse jogador em todos os sentidos, ô Pedrosa. Sem dúvida, Fernanda. Boa tarde, Vene, Fernanda, galera de casa. É a vulnerabilidade que a gente sempre fala, né? É chato ficar usando essa palavra, mas o Pulgar ainda consegue ter uma contenção melhor ali, porque ele é um primeiro volante de muita qualidade, consegue marcar, consegue desarmar e também consegue construir, o que o Flamengo precisa demais. O Alan é um bom jogador, eu acho que tecnicamente com a bola ele continua entregando, mas sem a bola não tem nem comparação em relação ao Pulgar. Então o Flamengo, na minha visão, deveria buscar um primeiro volante, que é uma posição muito difícil de você conseguir no mercado, mas que é necessária para que o Flamengo coloque, inclusive, um meia com o Arrascaeta e com o De La Cruz. O De La Cruz ajuda muito defensivamente. O Arrascaeta não faz esse papel, muito pelo contrário. Ele tem que ser deixado até pela parte física dele, com a liberdade que ele tem. Quero destacar aqui mais uma vez o que a gente trouxe ontem, o Gabigol fazendo o facão com o Arrascaeta com a bola, o que é uma jogada de macete deles dois, porque eles se conhecem muito bem. Mas você vê a diferença de o Gabigol começando o jogo em forma, que é muito importante, e a diferença de o Gabigol que entra no segundo tempo. Ele até perde um gol depois, que ele deveria ter cortado ou servido um companheiro e chutou em cima de um jogador, mas o mais importante, além de tudo que o Vene falou, que eu concordo plenamente, é o Gabigol recuperar a confiança no Flamengo. Esse jogador e o Flamengo, eles têm um casamento realmente especial e é um cara que merece todo esse carinho, todo esse apoio pela história que ele construiu no time do Flamengo. E a temporada proporciona isso, né? Vai acabar proporcionando isso ao Gabigol, não só em momentos como esse, no início da temporada no Campeonato Carioca, como que você citou ontem em relação à chance de Pedro, ou até o próprio Gabigol, dependendo de ser convocado pelo Dorival, mas também pelo tamanho do calendário, a forma com que o Tite possa vir a escolher os Flamengos que vão encontrar as competições, como, por exemplo, não estamos falando que o Tite vai fazer isso, como o Dorival escolher ter um time para uma competição, ter um time para outra competição e venceu as duas competições. Perfeito. O Tite, ele tem várias opções, ele tem um leque de opções, você que gosta de leque. Ele tem um leque de opções para ele montar a equipe do Flamengo. Agora, se eu tivesse que criticar algo ou dizer o que o Flamengo precisa pegar de aprendizado... Você gosta quando eu pergunto assim para você,
Destaque negativo do jogo. Porque, assim, a gente tem que falar, não tem jeito. Eu acho que o Flamengo não pode perder a oportunidade de gols que perdeu ontem. Isso pode fazer uma falta diante de um Vasco da Gama, por exemplo, no domingo, diante de um adversário mais difícil. É porque a gente precisa ser justo. O Sampaio Corrêa não é um clube que a gente possa pegar como parâmetro de um adversário para o Flamengo. A discrepância é muito grande. Eu acho até que o resultado poderia ter sido mais, por conta disso. O Flamengo perdeu muitas oportunidades. Exatamente. O Flamengo perdeu oportunidades que não é para perder. Inclusive o próprio Gabigol. Mas tudo bem, fez o gol, está mais leve. E agora pensar no adversário de domingo, que é o Vasco da Gama. O Sampaio que está amadurecendo na competição. É a primeira vez que faz uma Série A do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 com gols de Bruno Henrique. As competições, ele ter Pedro, Cebolinha, que voltou a jogar direito, o Gabriel e o Bruno Henrique. Caramba, o Tite que falou, né? Quando eu errar, eu vou acertar. São poucos treinadores que têm opções como essa, né? Você olha para o meio-campo hoje, você tem ótimas opções no meio-campo. Isso é talvez, agora com a chegada do Vinha, né, para a lateral esquerda, ele está coberto. A lateral direita, o Wesley ontem, eu acho que sem o peso de ter, vamos dizer, aquela sombra, acho que ele esteve melhor do que ele estava, principalmente na parte tática. Lógico que não foi muito exigido, porque o Sampaio Corrêa não exigiu. Mas, principalmente, a armação da jogada. Porque antes, até mesmo do jogo de ontem, toda hora que a bola estava do lado esquerdo, ele já estava partindo. Ontem ele estava indo na hora que ele se pressentia que a jogada ia chegar no meio, que pudesse ter uma virada de jogo. Então, essa cobertura pelo lado direito, no caso do contra-ataque, pelo menos... O jogo é outro. Também jogar aquilo que a gente sabe que... Pro Wesley tem uma diferença atuar com o De La Cruz ali e atuar com o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo é o jogador que busca também o corredor, a profundidade, e o De La Cruz é o jogador que vai buscar mais centralizar a associação no meio, com a Arrascaeta com o Gerson. Então isso naturalmente vai criar o espaço para ele. Assim, a atuação dos dois, tanto do Bruno quanto do Gabriel, foram boas atuações, acho que não o suficiente para tirar a titularidade de Pedro, do Cebolinha nesse momento, mas acho que foram importantes para sinalização e até para eles mesmos, principalmente o caso do Gabriel, né, que não fazia gol com bola rolando já há algum tempo. O lance do gol que o Maestro citou, na minha opinião, o Gabriel, em termos de observação de espaço e ataque em profundidade, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Ninguém tem essa leitura e essa capacidade de fazer o que chama do facão, né? Assim, não tem ninguém no Brasil que consiga fazer isso com a mesma qualidade que ele tem. Agora é isso, é conseguir encontrar a confiança, e essa confiança, a recuperação do futebol dele, ele só vai encontrar do jeito que foi ontem, fazendo gols. Depois ele até perde uma grande oportunidade, né? O Arrascaeta deixa ele na cara do gol, ele acaba falhando, mas assim, é animador, e acho que não só pro jogador, pro Tite. Do De La Cruz lá pelo lado direito. Que ele recebe do Tem uma foi Dela outra Cruz. coisa também que o Tite, né, já deve ter, certamente observou, que antes que a gente viu, que mesmo jogando contra uma equipe que não tem um potencial ofensivo grande, a perda da bola, você olhava sempre que atrás da linha da bola você tinha pelo menos 7 jogadores, né? Que é o que os treinadores acham ideal para que você possa, né, combater o adversário sem correr muito perigo. Esse é talvez uma evolução em relação ao Flamengo Acho que o Tite deve ter pensado o seguinte: vem cá, rapaziada, vamos jogar 30 minutos, vamos jogar o tempo que der, mas pelo menos 30 minutos na intensidade que a gente quer, no modelo que a gente quer, do jeito que a gente quer, depois a gente administra. E o Flamengo conseguiu fazer isso. Depois o jogo desaba e aí a partida... Mas é normal, né? Um calor que estava, início de temporada, tudo isso... Mas você vai evoluindo, né, Maestro? Você faz meia hora do que eu quero, depois vai para 40 minutos, depois você vai evoluindo. Essa é a temporada, você vai construindo a temporada. Eu acho que esses detalhes, entendeu? Principalmente de parte tática. O que é que não funcionou naqueles 2 meses e meio que o Tite teve aqui? Ele deve ter sentado com a comissão. Isso não funcionou, então a gente vai ter que melhorar. Isso parecia um erro na cabeça do Tite no começo, né? Mas eu vou chegar lá no meio da temporada... Os times dele, visto? Os times você pode pegar todos os times, inclusive a seleção brasileira. Quando levava um contra-ataque, ele ficava louco da vida. Sim. Isso não faz parte. Não, mas eu falo dele chegar mais cedo. Ele assumiu para dirigir o Flamengo no meio da temporada. Ele assumiu para facilitar a vida dele nesse ano mesmo. Mas isso aí, em princípio, parecia uma coisa ruim. Ele não queria isso, não era bom. Mas acho que pode ter sido o pulo do gato para o trabalho dele. Sem dúvida. E ainda tinha um desafio em curso que era classificar o time para a Libertadores. E já ter a bagagem que ele tem do ano passado. O conhecimento do elenco, claro. E ele entrou pressionado, né?
A verdade foi essa. Porque quando chega um treinador de seleção brasileira para dirigir o Flamengo precisando se classificar para a Libertadores, ele estava pressionado. E a gente via a tensão que estava existindo até chegar no momento que conseguiu a vaga e a coisa deu uma relaxada. Aqui, né? Porque se o Botafogo ganha do Inter na última rodada, o Flamengo estaria fora direto da fase de grupos da Libertadores, para vocês verem como não era uma tarefa tão simples, dado o que vinha sendo o Flamengo no Brasileiro. Ele ganhou uma pilha de título também, num dado momento. Você achava que o Flamengo pudesse ser o clube que iria ameaçar, o time que iria ameaçar o Botafogo? Sim, sim. Eu estava aqui refletindo, muita gente tem debatido sobre qual é o time ideal do Flamengo, e o jogo de ontem foi mais um capítulo para acender esse debate. Fiquei refletindo sobre isso, gravei meu editorial para o GE, inclusive a respeito desse assunto. Não existe uma receita que sirva para todos os times e elencos do mundo. Cada elenco, cada time tem a sua realidade. Eu acho que a maior parte dos times do futebol mundial, dos grandes times, tem um time titular. O City, por exemplo, é um caso à parte. Considero que o City tem ali uns 7 jogadores que são titulares. Se você pegar, por exemplo, a final da Liga dos Campeões do ano passado, o Walker não jogou na lateral direita. E ele é considerado um titular. O Guardiola fez uma mudança. O Julián Álvares às vezes não joga, né? Nem sempre é titular. Muitas vezes ele é banco da equipe. O Grealish, o Foden, a mesma coisa. Mas tem jogadores que você, tipo o De Bruyne, o Haaland, o Bernardo, o Rodri, eles são titulares, eles vão jogar. O Gvardiol já jogou na lateral esquerda, já jogou o Ake, o Ederson é outro titular, claro, do City. Então até o City, porque tem um elenco com muitas sombras, ele não tem 11 ideais, ele tem uma base e o Guardiola vai fazendo ajustes nessa base. Eu opino que a situação do Flamengo é similar, porque nenhum outro time aqui no futebol sul-americano tem as condições que o Flamengo tem em quantidade de jogador por posição. Então, por exemplo, na lateral direita, acho que não tem nenhuma sumidade, né? Nenhuma sumidade ali, acho que pelo menos ainda não chegou. Eu acho a posição mais em aberto no Flamengo hoje. E acho até que o Wesley está em vantagem. Acho que na esquerda também. A esquerda também é... Hoje, na zaga, se o Léo Ortiz vier, a situação pode mudar. Na zaga, eu só vejo o Davi Luiz como sombra. E é uma baita sombra para Léo Pereira e Fabrício Bruno. Na esquerda, considero que o Vinha e o Ayrton Lucas são jogadores de altíssimo nível, cara. Quem jogar ali tá de bom tamanho. É que eles oferecem coisas tão diferentes que eles são opções por razões absolutamente diferentes. O Tite pode, inclusive, com esse elenco, adaptar o Flamengo de acordo com o adversário. Pode até fazer um esquema que um dia contemple, em determinada situação, jogar em Vinha e Ayrton Lucas no time. Na posição que hoje o Pulgar está soberano, hoje ele é soberano, está jogando muito bem. Nem sempre foi assim. O Alan mostrou um futebol no Galo que motivou o Flamengo a pagar mais de 40 milhões de reais pelo Alan. Se ele voltar a jogar aquela bola, ele pode colocar uma interrogação no Tite nessa posição. O Thiago Maia ainda está nessa fila? Então, o Thiago Maia, como ele não foi para a pré-temporada nos Estados Unidos e aparentemente está fora dos planos, né? Não foi nem relacionado ontem, ele jogou sábado só com a garotada, a gente não coloca ele, mas poderia ser uma sombra ao Gerson. Não considero o Vitor Hugo uma sombra ao Gerson, mas, por exemplo, o De La Cruz é um jogador que pode fazer a função do Gerson. O Alan de esquerda. A do Gerson é do Arrascaeta. O Alan, exatamente. Se o De La Cruz sair da função que hoje ele ocupa, o Luiz Araújo é um atleta que ganha força. Ou até o Bruno Henrique, que já jogou com o Tite ali de ponta direita. Até o Gerson ali. Você vê que o Arrascaeta a gente não colocou sombra, porque ele é um jogador único nesse elenco do Flamengo. Aliás, em qualquer elenco do futebol brasileiro. O De La Cruz é a carta para ele. Concordo. O De La Cruz poderia, na ausência do Arrascaeta, ser o jogador que melhor faz a função do uruguaio. Cebolinha ou Bruno Henrique, existe uma escalação que seja certa? Eu acho que não, cara. São dois jogadores de nível próximo. Hoje o Cebolinha está na frente, o Bruno Henrique já esteve na frente. E eu acho que o ideal é promover a competição mesmo entre os dois. Eu e o Tite, ou o Tite e eu, melhor dizendo, consideramos o Pedro superior ao Gabigol, isso está claro. Mas, cara, uma sombra como a do Gabigol, se o Pedro não estiver voando, ele perde a posição no time. Né? Então, eu acho que o ideal talvez seja o Flamengo não ter os 11 ideais. Não, o problema maior, eu acho que é cultural nossa, né? O torcedor, ele gosta de saber do goleiro ao ponto esquerdo. Né? Essa história do City, isso vale muito na Europa. E no dia que o cara me tirou e falou assim, na Copa Itália, eu tinha acabado de chegar e falou,
Tu vai ficar aqui, vai entrar. Eu falei, como assim, mister? Eu vim para jogar. Ele falou, não, tu vai ficar aqui hoje. Eu falei, como isso? Eu não estava acostumado com esse negócio, né? E eu acho que isso na Europa é a coisa mais normal que existe, entendeu? O City é lógico pela quantidade de jogadores. Mas naquele campinho que a gente viu ali, você tem pelo menos 6 jogadores que o Tite vai manter a sua base. Bota o campinho. Você vai ter, não falo nem do goleiro, você tem Fabrício Bruno e Léo Pereira. E se chegar o Léo Ortiz? Aí ele vai mudar, vai né? É por isso que eu falei anteriormente da questão de você administrar esse elenco, entendeu? Quer dizer, Gerson e Pulgar e Arrascaeta. Essa trinca juntamente com o De La Cruz. Esse quarteto aqui, eu acho que ele não vai ser desfeito. Esses caras vão ter que jogar de alguma forma, entendeu? O Pedro é outro que está numa vantagem com o Gabriel. O Cebolinha eu já não sei se realmente ele vai optar por Cebolinha como titular. O Bruno Henrique recuperando sua forma depois de tudo aquilo ali. Pelo menos 6, 7 jogadores vão ter. Administrar a cabeça do jogador dessa forma, porque o cara gosta de dizer que é titular. Não adianta, isso é a cultura. Mas como ex-atleta, como você vê o Tite promover a disputa mesmo? Ó? Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Rapaziada, você que ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se, então é muito importante, né, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e comente aí, rapaziada, o que você achou dessa notícia, né, o que você achou sobre a situação, né, do Gabigol ser o titular, do Bruno Henrique ser o titular, né, quem na sua opinião deve ser o titular da equipe do Flamengo na temporada, beleza? Comenta aí, rapaziada, e deixa os comentários que é muito importante. Lembrando, o Flamengo ainda não parou no mercado da bola, ainda segue em busca da contratação do Léo Ortiz e outros jogadores, beleza? Qualquer informação que sair exclusiva aí do Flamengo, vou estar trazendo para vocês. Lembrando que o Flamengo também já começa, né, a preparação para enfrentar a equipe do Vasco da Gama no domingo. E o Flamengo que deve ir com o time principal, né? Com os jogadores que é considerado os titulares da posição, beleza? Então não tem mais isso aí, rapaziada. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do Flamengo. Também quero agradecer a cada um de vocês, né? Graças a Deus batemos a meta de 100 likes no vídeo passado. E novamente eu conto com a sua ajuda, que você deixa o like no vídeo, deixa muito like nesse vídeo, pra gente poder estar batendo a meta de 100 likes, beleza? Então deixa o like, inscreva-se no canal. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.